partida. Eu prefiro ouvir o Rogério Ceni. Fala, Rogério Ceni, prefiro ouvir você. Vamos lá. Né? Eu compreendo todas as críticas enfim, entendo o torcedor, sem dúvida nenhuma que não é natural, né? É sempre importante vencer quando está no Flamengo, você tem que ganhar. Você não pode perder uma partida em 10 dias, que dirá 3 partidas. Mas o trabalho vem sendo feito, os jogadores vêm se empenhando ao máximo. Repito, é o 9º jogo que nós tivemos com ausências importantes para o nosso time. Esses jogadores vêm se desgastando jogos a cada 3 dias. Hoje foi um jogo contra um adversário duríssimo que vai estar brigando com a gente em qualquer competição que a gente se encontre à frente. Então, assim, eu entendo todas as críticas, as reclamações, mas eu sigo o meu trabalho, cara. Eu sigo fazendo o melhor que eu posso em todos os dias de trabalho lá no CT. Professor Celso Zelt, você que é um homem de tão bom coração, pessoa tão experiente, deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero que você responda usando o seu coração e a sua experiência de vida no futebol. Vamos lá. Você acredita na recuperação do Rogério Ceni? Você acha que ele consegue reverter tudo isso que o envolve? Acho muito difícil. Acho muito difícil e ele está... Eu acho que não é a melhor aposta essa penhora na volta dos desfalques, sabe? Ontem mesmo, por exemplo, já voltou a Arrascaeta, né? E a gente não viu essa virada. O problema do Rogério, William, é uma virada de jeito de jogar. Quando a gente fala que futebol é resultado, o Rogério nem está nessa. Ele é o atual campeão brasileiro. Ele está classificado na Libertadores. Ele está classificado em Copa do Brasil. Não é só a questão do resultado. Ultimamente pegou. Também por causa desses desfalques, que, claro, pesam. Eu acho que ele tem que ter o direito de ter o time inteiro de volta para tentar dar uma resposta. Mas situação assim, que técnico reverte, a gente conta nos dedos de uma mão. Tem o caso do Tite, que todo mundo cita, né? O Tite estava para cair, o presidente lá segurou e ele acabou campeão do mundo. Mas é muito difícil. E aí já tem uma antipatia a ele anterior. Sim. Ele retroalimentou essa antipatia. Ontem bastante abatido nessa coletiva, né? O Rogério abatido nos dá saudade do Rogério arrogante. Perfeito. Sentiu o golpe ontem, professor. Ele sentiu o golpe, né, Pascoal? Ontem ele sentiu. E eu acho que ele está resvalando num discurso de outras vezes em que a coisa não deu certo. Principalmente no São Paulo. Quando ele fala da capacidade do adversário, é adversário duríssimo, de certo que é. É por isso que a gente está discutindo. Né? O Atlético é um dos times que batem de frente com o Flamengo. Não é isso. Ninguém está falando de uma derrota para um time de pouca capacidade. A gente está falando de uma estagnação em alguns aspectos, com desfalque ou sem desfalque. O Flamengo hoje é um time estagnado. É um time que continua exposto. Não foi nem o caso do jogo de ontem, que aí foi envolvido mesmo no momento do jogo em que o jogo foi perdido, né? Mas normalmente o Flamengo ainda é um time muito exposto a contra-ataque. Não pode ser assim. Muito vulnerável. Não pode ser desse jeito. Esse é um dos problemas do Flamengo, né? Com desfalque ou sem desfalque, tem alguns problemas do Flamengo que estão presentes em todos os jogos. Então, eu particularmente acho muito difícil essa volta por cima do Rogério, porque ela implica uma série de coisas, inclusive um ambiente que é hostil a ele, desde o começo. Eu acho que nesse momento nem está mais na mão dele. Em algum momento da vida, talvez ele pudesse... Não é o forte do Rogério fazer essa política da boa vizinhança, da simpatia, mas no Flamengo houve um momento em que isso era fundamental e ele não conseguiu fazer. Então eu, infelizmente, porque eu não gosto de urucar emprego de ninguém, mas infelizmente do alto de tudo que você falou aí, do bom coração, de ter visto futebol, está mais para uma questão de tempo. Então... Até porque a campanha mostra isso, né, professor? Nos últimos 2 jogos, 2 derrotas. Nos últimos 5, só tem 2 vitórias. O time que não empatou no campeonato tem 4 vitórias e 4 derrotas. Um time que tem 10 gols marcados e 8 gols sofridos. Aí o torcedor do Flamengo se pergunta, isso é o Flamengo? Aí o torcedor do Flamengo pergunta, puxa vida, olha a falta que os caras da seleção brasileira, os caras de outras seleções também, que estavam em outras seleções, fazem para o time do Flamengo. É isso que a gente está vendo.
Por isso que eu, naquele instante em que o Flamengo cedeu tantos jogadores para as seleções, não achava justo, porque não é justo. O Flamengo perde muitos jogadores para as seleções e aí não tem a mesma força. Para mim, o Flamengo tem, penso como o Fábio Luciano, o Flamengo tem 12, 13 jogadores, diferentemente do Atlético Mineiro, diferentemente do que tem o Palmeiras. Você olha e sabe de onde tirar. Agora, o time do Flamengo é sensacional. O time do Flamengo é maravilhoso. Mesmo sem o Gerson, ainda é sensacional e maravilhoso. Acho que a diretoria tem que dar um respaldo para o treinador nesse momento. Segurança para o trabalho dele. E, se possível, alguns reforços. Puxa vida, ontem, de novo, não funcionou a zaga do Flamengo. Gente, não tem coisa que no futebol você faz. Nessa zaga, hein, Pascoal? O que investiu nessa zaga, inclusive no Bruno Viana, não, gente, o Bruno Viana com 0 de jogo deu aquele contra-ataque lá, você viu? 0 de jogo. Aquela saída de bola, quase saiu o gol lá. O Savarino perdeu aquele gol embaixo do gol, praticamente. É que a bola ficou no pé esquerdo dele, ficou meio desajeitado para bater. Esse lance aí, ó. Ele vai começar a jogada, dá lá pro Hulk do outro lado, vai pegar por dentro, e na hora de finalizar ele tá todo torto para bater na bola, bota a bola por cima. Isso é começando o jogo, gente. Isso é um impacto inicial. Aí é difícil, cara. Eu não estou aqui defendendo, eu não tenho procuração para defender o Rogério Ceni, mas eu acho que esse não é o momento, com todo respeito. Eu sei que a campanha não é boa, mas eu entendo por que ela não é boa. Ela não é boa pela ausência dos jogadores. Eu não acho justo demitir o Rogério sem dar a ele a oportunidade de trabalhar com o elenco completo. É isso aí. Se o Flamengo der a ele... Eu acho também. Mas não sei se vai... Eu também acho. Mas ele já não estava sendo criticado, não, mas não tinha problema com esse elenco completo. Já com o elenco. Já tinha esse elenco aí, antes da Copa América, já estava sendo criticado com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro estava mal, não tirava o Everton Ribeiro. E porque a única diferença é que agora não está vindo o resultado. Zaga. Já era o mesmo problema, gente. A questão para mim, professor... Mas é que com essas ausências fica muito difícil. Fica muito difícil com esses jogadores fora, gente. Olha os números do Flamengo no campeonato. O Flamengo tem 12 pontos em 8 jogos. Isso é campanha de Flamengo? 11º lugar no campeonato? Pascoal, eu te entendo, mas os problemas já aconteciam quando o elenco estava completo, antes de Copa América. Sim. Já tinha muita crítica. Mas dê a ele a possibilidade de ter todos os jogadores. Não é justo que ele não tenha todos. Ele não é em relação a resultado, né? É em relação a... sabe qual que... Fala, não estou nem comparando com o Jorge Jesus, hein? Na minha opinião, sabe qual que é a real da história? É muito além de futebol em campo, é muito além de 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, seja lá qual é o esquema tático, se é com o Gabigol, se é com o Pedro, se volta o Arrascaeta, Everton Ribeiro. É a química do Rogério com o elenco, com a torcida e uma empatia que ela não deu mais liga. O Abel tinha resultado com o Flamengo em 2019. Mas ele não tinha desempenho e nem confiança, nem uma química de que na hora do vamos ver, aquilo que também é primordial, que é um pouquinho do sentimento, do feeling, ele talvez pudesse ratear. O Flamengo poderia ter todos aqueles reforços que o Jorge Jesus teve em mãos em 2019, mas com o Abel. Só que talvez o coração, em muitos momentos, aquela dedicação, aquele algo a mais, a harmonia, o psicológico... O lado que também faz muita diferença no futebol talvez não tivesse tão alinhado como foi com a chegada do português. E como não vejo isso com o Rogério. Aliás, não vi com o Rogério e também com o próprio Domi. Os jogadores não têm sentido, não têm comprado mais a ideia de um técnico como foi com o Jorge Jesus. Então, quando isso acontece, talvez é hora de parar, pensar, repensar o que está acontecendo. O Rogério tem atitudes que, por mais inofensivas que elas pareçam, num dia, em outro dia, o somatório delas gera uma bola de neve que ela é incontrolável. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor, aquele jogo contra... Ai, meu Deus do céu, não foi contra o Cuiabá, foi contra o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, tá? Rogério foi explicar a derrota. Mas o Pedro perdeu aquele gol, mas o Bruno Henrique, não sei o quê. Quando você começa a nominar derrotas, amigo, um abraço, é a mesma coisa. Fla-Flu, tá? Flamengo perde, errou aqui.
sou o técnico do Flamengo. Fascani, o que aconteceu no jogo então? Aconteceu que, poxa, no nosso setor defensivo, o Fábio Luciano falhou, nominei, acabou. Perde confiança, o cara fica chateado, o cara começa a enxergar o treinador como um cara que, pô, peraí, meu, eu perco, ele me expõe, a gente ganha, ele acerta, quando empata tá todo mundo no mesmo bolo. Acabou. A confiança é minada. E pra mim eu enxergo isso, o Rogério é um cara que tudo ele terceiriza a culpa, mas ele nunca joga quando ele toma a decisão errada, quando ele escala mal, quando ele mexe... Ontem ele morreu sem o Arão. Aliás, sem o Thiago Maia. Gente, o único jogador que você tem hoje à disposição para ser o grande titular do setor, que está sendo preparado para substituir o Gerson, não entra em campo no grande jogo que o Flamengo tem no campeonato contra o Atlético Mineiro, tá louco. O Rodinei voltou para quê, então? Se não pisa em campo o Rodinei. Eu não gosto do futebol do Rodinei, vejo defeitos, mas ele voltou com moral, voltou do Inter e tal. Por que não joga, então? Não vai jogar, então? Não coloca no banco de reserva. Porque é um jogador que tem peso, tem know-how nesse momento, né? Ele voltou do Inter, voltou numa experiência que minimamente ele acabou tendo um bom resultado. A mexida do Hugo Moura ontem. O Arão ele tirou da zaga, que era o cara que, entre aspas, tinha se acertado ali no setor. Volta o Arão. Tudo bem, ainda que o Arão fez o gol de cabeça, mas ele desestruturou um setor defensivo que ele praticamente tinha achado. Sim. Então, assim, sabe, a liga, as mudanças, a animosidade, pra mim, não vejo mais futuro nessa história, não. E uma informação aqui para passar pro Fábio Luciano, a coluna do companheiro Mauro César Pereira no UOL, ele traz a seguinte informação, né? Pouco antes da meia-noite de quarta-feira, o Flamengo embarcou para o Rio de Janeiro e tal. Claro que a derrota ampliou aí os protestos nas redes sociais e tudo, etc., mas ele seguirá no cargo mesmo com gigantesca pressão. Os motivos da diretoria para não ceder às pressões de fora passam pelo aspecto financeiro, nem tanto por terem de indenizar a atual comissão técnica, né? Nem tanto por isso, mas também pela dificuldade que teria em encontrar um substituto. E mais, quanto custaria esse novo técnico? Preferido de parte da torcida rubro-negra, Renato Gaúcho era um dos mais bem pagos do país, isso é verdade, ganhava um tremendo salário no Grêmio, né, até deixar o tricolor lá no começo de 2021. Então, tem uma questão financeira aí também pesando, e aí vão empurrando o Rogério. Vão empurrando aí o Rogério, Fábio Luciano. Agora sim. Fala, nação, beleza? Vídeo finalizado por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. A partir de agora, vídeo todo dia do nosso Flamengo.